Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos mais um encontro com vocês para estudarmos e agradecemos a todos que estudam e compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, todos vocês que clicam no dedinho de joinha. Também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham. Mandamos aqui um alô especial para Lídia Albuquerque, é de Maceió, Alagoas. Ana Maria é de Guarapari, no Espírito Santo. Ieda Halp é de Gravatá, no Rio Grande do Sul. Odilon Epifânio é de Alto Boa Vista, no Mato Grosso. Josefa Duarte é de Ouro Preto, Rondônia. Terezinha Boni e o esposo Nelson são de Córrego, São Bento, em Vila Valério, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos e agradecemos pelas bênçãos que nos tens concedido, agradecemos por mais este dia e pelos momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender, que possamos confiar na Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Permaneçam confiantes em Ti e que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Todos os que nos escrevem também pedindo orações que possam ser visitados e abençoados por Ti e que sintam o toque do Teu poder em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos esta semana falando a respeito de adorarmos o Criador. Sabemos que o ser humano, ele foi criado para adorar a Deus. Nos lembramos, da criação, lá no início da história deste mundo, Adão e Eva. Todos os dias eles recebiam a visita de Deus ali no Jardim do Éden. Era uma harmonia perfeita que eles viviam com Deus e com as coisas criadas por Deus. Deus deu ordem para Adão e Eva cultivarem e guardarem o Jardim do Éden. E, infelizmente, houve a entrada do pecado, e esta harmonia foi quebrada. E então Deus precisou cumprir o que havia dito para Adão e Eva, que se eles comessem do fruto daquela árvore que estava proibida, eles iriam morrer. Eles tiveram que sair do jardim e agora começou a luta, a dor, o sofrimento e começou também aquela guerra na mente, né? É claro que Adão e Eva, mesmo tendo pecado e saído do jardim do Éden, eles queriam estar na presença de Deus. Deus os perdoou. É tanto que Deus fez para ele roupas de peles de animais, de cordeiro, simbolizando a justiça de Cristo. E lá mesmo no Jardim do Éden, Deus fez a promessa de que enviaria o descendente da mulher para resgatar o ser humano, que o descendente iria pisar a cabeça da serpente, que é o dragão, que é o diabo, que é Satanás. E isso aconteceu quando Jesus veio, viveu e morreu na cruz do Calvário. Ali, Jesus venceu a morte e Ele nos garante, através do seu sangue, a reconciliação com Ele. Mas, infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo numa guerra constante dentro da nossa mente e queremos adorar alguma coisa. Todo ser humano sente o desejo de adorar. Mas, infelizmente, a maioria do ser humano não adora o Criador dos céus, da terra, do mar, como nós já vimos aqui essa semana. Adoram as coisas criadas, adoram coisas abstratas, adoram, por adorar, porque o ser humano foi criado para adorar. E no livro do Apocalipse, a grande questão é adoração. Desde o primeiro capítulo de Apocalipse até o último, capítulo 22, ali há uma guerra. E essa guerra é travada em nossa mente. É a guerra do bem contra o mal. Satanás, ele quer adoração. E Deus, por ser o Criador, ele também quer ser adorado em reconhecimento pelo que ele fez por cada um de nós. Nos lembramos que antes da entrada do pecado, lá no céu, os anjos criados por Deus, adoravam a Deus, estavam sempre na presença dele. Mas na mente de Lúcifer começou a surgir o desejo de querer ser igual a Deus, estar acima de Deus. E Lúcifer se rebelou e ele conseguiu uma terça parte dos anjos ao seu lado. Houve batalha no céu, uma batalha mental, batalha de guerras, de conflitos, de ideias. E então Lúcifer, juntamente com os anjos que estavam do lado dele, foram expulsos dos céus. Lúcifer queria ser adorado. Lúcifer não queria que Jesus fosse adorado.
porque Deus deu autoridade e Deus constituiu Jesus como herdeiro de todas as coisas, porque antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado que se o homem pecasse, o mundo ainda iria ser criado, que se o homem pecasse, Jesus viria para dar a vida em resgate do ser humano. Então Jesus, ele era o único e é que deve ser adorado. Mas, como nós vemos, as pessoas estão adorando pessoas, estão adorando coisas materiais, estão adorando os astros, estão adorando o próprio Satanás. Falamos aqui já essa semana, né? E infelizmente é a realidade que nós estamos vivendo. E o pior de tudo, irmãos, é que nós hoje não podemos mais abertamente usar a Bíblia como temos usado aqui para pregar a verdade, que Deus quer nos livrar das garras de Satanás. Jesus veio e venceu Satanás, e isso as pessoas estão processando quem está pregando a verdade. Inclusive nós tivemos aí um pastor lá em Pernambuco que foi preso porque estava pregando a verdade que estava na Bíblia, falando a respeito de feitiçaria, essas coisas, porque o feiticeiro não vai entrar no reino dos céus a menos que se converta. E esse pastor foi preso por causa disso. Vejam, irmãos, a que situação nós estamos chegando. E eu tenho falado para vocês que nós temos que aproveitar enquanto temos a oportunidade de usar as redes sociais para pregar a verdade, para postar mensagens de advertência, de salvação, porque vai chegar a hora em que tudo isso não mais será possível. Isso vai acabar. Eles estão tentando calar as pessoas para que não falem a verdade. E precisamos então aproveitar essas oportunidades. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, ele escreveu: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Eu leio aqui na Bíblia Nova Versão Transformadora. As pessoas perguntam, qual é a Bíblia que eu estou lendo, qual a versão? Nova Versão Transformadora. A Bíblia tradicional diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas nós somos nova criação. Aquela velha vida acabou e agora nós temos uma nova vida. Então, se nós aceitamos a Jesus, nós não podemos continuar com aquelas velhas práticas que nós vínhamos cometendo antes de aceitar a Jesus, antes de conhecer a palavra de Deus. Então, nós somos uma nova criação e temos que agora viver uma nova vida com Cristo. O salmista, no Salmo 139, nos versos 15 a 18, ele diz: Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu ainda era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus! É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Vejam, Deus nos conhece, irmãos, antes mesmo de nós sermos concebidos. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. É um Deus que tudo vê. Aquele ser informe que está começando no ventre da sua mãe, Deus já sabe o fim que vai ter aquela pessoa. Não é que nós somos predestinados. Se a pessoa nasceu, vai crescendo e depois começa a viver uma vida errada, não é que ela estava predestinada para aquilo, não. É que Deus sabia que ia acontecer isso com a pessoa. O que nós precisamos é tomar decisões, fazer escolhas. Deus dá oportunidade a todos, principalmente nós cristãos, que temos filhos, temos que educar as crianças no caminho do Senhor e ajudá-los, ensiná-los a tomar decisões firmes e decisões certas ao lado da verdade. Porque se nós deixarmos uma criança ir crescendo, fazendo tudo o que quiser, vendo o que quer na internet, na televisão, ouvindo músicas que quer, fazendo, enfim, a sua vontade, essa criança, ela com certeza vai escolher o caminho errado. Agora, nós, pais, temos a responsabilidade de começar a educar a criança desde quando ela está no ventre da mãe. Já falando a respeito de Deus e, enfim, a criança, ela não entende, mas quando ela
nascer e ela já vai reconhecer a voz do pai, da mãe, e o pai demonstrando amor, né? E a mãe demonstrando amor para com a criança no seu desenvolvimento e educando nos caminhos do Senhor. Depois, se ela escolher um caminho errado, os pais fizeram a parte deles. Então Deus, ele conhece tudo desde o princípio, desde antes mesmo de existir. Ele diz aqui que tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. E então, como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Então Deus, ele quer que nós estejamos com ele na eternidade, mas isso vai depender de nós escolhermos, porque Deus já providenciou a nossa salvação através do seu Filho Jesus. E quando lemos em Atos, no capítulo 17, Atos 17 e no verso 27, nos diz assim a palavra de Deus. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Então esse era o propósito de Deus, que todas as nações buscassem a Deus. Mas infelizmente as pessoas não querem buscar a Deus, não querem ouvir falar de Deus. As pessoas não creem mais na Bíblia. Inclusive neste encontro que teve aqui em Boston, um encontro satânico, milhares de pessoas presentes, uma mulher ali rasgando a Bíblia, né? E vocês já viram, né? Pessoas fazendo suas necessidades em cima da Bíblia. E quanta coisa, irmão, quanta afronta a Deus. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro sagrado. E então o propósito de Deus era que as nações, as pessoas buscassem a Deus. E aí que, através da busca incessante, da oração, do estudo da Bíblia, que nós possamos encontrá-lo. Porque Deus, ele não está longe de nós, Deus está perto. E Paulo, ainda em Colossenses, no capítulo 1 e no verso 17, Colossenses, capítulo 1, verso 17, ele nos diz: ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Falando aqui a respeito de Jesus, né? E ele existia antes de todas as coisas. Por isso que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Porque Jesus, assim como Deus, o Pai e o Espírito Santo, eles são eternos. E eles não foram criados. E ele existia antes de tudo. E então o propósito de Deus é que nós o busquemos e para que nós vivamos em harmonia. Eu sei que muitos de vocês passam por momentos difíceis e conflitos na mente, parece que as coisas estão dando tudo errado, mas nós queremos dizer a cada um de vocês que todos nós passamos por estes momentos de dúvidas, de incerteza, mas nós não podemos de maneira alguma deixar de confiar na palavra de Deus. Ela é a verdade, ela contém a verdade, ela fala de Jesus, que é a verdade, de Deus, que é a verdade, e do plano de Deus para nos salvar. Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui, ele fez aquela oração sacerdotal que está em João 17, e no verso 23 ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Então esta é a vontade de Deus, vivermos em união, em harmonia, mesmo tendo diversidade de pensamentos. Podemos discordar de algumas coisas, mas nós temos que ter a nossa harmonia, assim como Jesus tinha com o Pai, que possamos ter uns com os outros, e na certeza de que nós estamos tendo a presença de Deus sempre em nossa vida. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. Não nos esqueçamos. Jesus, ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.